Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 5. Eu não sei ainda qual o mistério Deus há de nos falar, mas há algum tempo atrás nós já falamos nesse texto, nós já pregamos em cima desse texto. Ontem, no culto do Rede, foi pregado nesse texto, e hoje nós vamos falar novamente nesse texto. E nós nem combinamos, né, Alex? Aí eu estava em casa, né, assistindo o culto pela live. Aí teve um certo momento que eu tive que desligar a televisão, né, pôr no mudo para não ser influenciado, né? Mas não teve jeito, acabei sendo, né? Porque o Espírito é o mesmo. Nós estamos caminhando numa mesma direção. Até porque senão nós não conseguiríamos estarmos juntos aqui, né? Se nós estivermos na mesma pegada, na mesma visão, com o mesmo sentimento, com a mesma motivação, né? Aí a gente não caminha junto, aí um vai para lá, outro para cá. Então, eu fiquei muito feliz de ver que Deus tem alguma coisa com a gente, né? Senão isso não aconteceria. Então, vamos ler. Antes disso, tem um irmão ali nos visitando. Me desculpe, meu irmão, como que você chama? Atrás do Carleone, você? Fernando. Primeira vez que você vem aqui, Fernando. Seja muito bem-vindo, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora que você já sabe o endereço, esteja conosco. Acabar o culto, não saia, que a gente quer falar com você, quer te conhecer. Tá bom? Deus abençoe. Depois do culto nós temos nosso momento de comunhão, né? Tá todo mundo sabendo disso. Lembrando, tem mais algum aviso? Eu não tô... Não tem, né? Dia 28 tem acampa dentro dos jovens. Dia 28 é que dia? É a semana que vem. Tá tão esquisito, né? Semana que vem é carnaval, ninguém tá falando nada, né? Nós não vamos desfilar nesse ano, então é isso? Então é de segunda para terça? Então de segunda para terça haverá um acampa dentro com o evento dos jovens aqui na nossa igreja. Vai ser uma grande bênção e um pedido da Wanda para os pais, para toda a igreja. Para ajudar a colaboração, aí procure a Wanda no final do culto, para ajudar aí com os lanchinhos das nossas crianças, né? O número de crianças, graças a Deus, tem aumentado, e aí a gente precisa de colaborar aí com eles nessa questão, tá certo? Então, você que puder aí, procure a Wanda, que vai ser uma grande bênção. Eles comem pouco, né? Uns 4, 5 lanches por culto, né? Lembrando que os cultos, as ministrações das crianças acontecem em todas as atividades da igreja. A gente tem culto quarta-feira, tem culto para as crianças. A gente tem culto no domingo, tem culto para as crianças. A gente tem culto no sábado, tem culto para as crianças. Por quê? Porque criança também faz parte da igreja. Então, assim, tudo que acontece aqui é para todos. Então, é culto para o jovem, também tem para a criança. É para o adulto, também tem para a criança. Em março teremos... quando tem atividade, sempre tem alguma coisa para as crianças, certo? Não é isso, Wanda? Ó a Wanda concordando. Sábado não tem, elas ficam aqui com a gente, aqui brincando. Outra coisa, perdi o que eu estava falando. Mas enfim, tragam os lanches aí para as crianças, que vai ser bênção. Abriram aí Lucas 5? Eu vou usar como base somente o versículo 5, mas vamos ler todo o texto de 1 a 11. Diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Esse é o tema da nossa mensagem. Por causa da tua palavra. Versículo 6. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper.
Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir mais uma vez, Senhor, fala conosco através da sua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo possa ungir a minha boca, ungir o meu coração, atentar também as cabeças, aos corações dos irmãos da igreja, para ouvirmos a tua palavra. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. O texto, então, aqui sugere, nós vamos ver um pouquinho antes, aqui no versículo 31, capítulo 4, que Jesus está em Cafarnaum, cidade de Pedro, André e dos irmãos Boanerges, né? Zebedeu e sua família. Então, eles estão ali, à margem do lado de Cafarnaum do mar da Galiléia, do largo de Genezaré, né? Do lago de Genezaré. Um lago interessante, porque ele não é tão grande, né? Se a gente pesquisar na internet, nós vamos ver que ele tem 170 quilômetros quadrados, ele é bem pequenininho, mas ele já nos dias de Jesus tinha muito peixe. A última pesquisa em 1987, aproximadamente, davam aí 19 espécies de peixes, sendo que 8 eram uma coisa muito exótica, característica da cidade ali. Os peixes mais comuns de se terem é um tal de líbano ou lébanon, que é muito parecido com a nossa sardinha. Então, nos dias de Jesus, chegava-se a pegar muita coisa. Anos atrás, pegou-se ali 1 tonelada dessa sardinha por ano. Então, alimentava bastante gente, gerava muito dinheiro, muito negócio. Então, nos dias de Jesus, aquela região ali, haviam muitas empresas pesqueiras, haviam muitas cooperativas pesqueiras. Inclusive, nós vamos ver que João, Tiago, Pedro e Simão eram inclusive sócios. Provavelmente eles possuíam não uma empresa, mas uma cooperativa de pesca. E ali então eles desenvolviam as suas vidas, sustentavam as suas famílias, né, e muitas outras famílias eram sustentadas. Com isso eu quero dizer o quê? Que de pesca eles entendiam. Nós temos um pescador ali que também vai entender pelo menos mais do que eu, o Marcelo vai entender, né? Mas naqueles dias, nós vamos ver que, naquele contexto de pesca, aqueles homens entendiam. O texto diz também que eles trabalharam a noite toda. Então, eu imagino que eles estavam exaustos. Eu não sei aqui quem já trabalhou à noite. Eu lembro quando eu era adolescente que meu pai trabalhou à noite, e quando ele chegava em casa de manhã, estava todo mundo acordado, então era aquele estresse, porque ele queria dormir, mas o mundo está vivo, o mundo está acordado, então está todo mundo agitado, e aí quem precisa dormir não consegue, então é aquele estresse. Então é um estresse maior. Então você trabalha o dia inteiro, o que você quer fazer? O pescador, por exemplo, eles pescavam a noite toda, porque era o melhor horário para pescar. De manhã eles iam lá para a feira, vendiam tudo e iam descansar, porque estavam exaustos. E aí nós vamos ver o que acontece. Nesse momento, Pedro, experiente pescador, conhecia bem o mar, conhecia bem aquela região, entendia de pesca, não pescou nada. Ele chega então ali na margem, cansado, exausto, e não somente isso, mas frustrado, desanimado. Então começa ali a arrumar a sua rede, limpar a rede para guardar e ir para casa. E aí, de repente, nós vamos ver Jesus chegando até ele e pedindo a ele: empresta seu barco aí para eu usar de púlpito aqui, de palanque, para falar com o povo. Então nós vamos ver que Pedro tinha uma confiança em si, no seu potencial, na sua experiência.
mas agora ele estava se sentindo impotente. Aí Jesus olha para ele e fala: me empresta seu barco para eu poder usar aqui de púlpito, de palanque. E é interessante que nós vamos ver que Jesus fala assim: vamos afastar um pouquinho. A gente só olha lá na frente, né, no versículo 5, 6, lá quando Jesus fala para Pedro, né, vai mais para o fundo. Mas antes, Jesus já está dizendo aqui, no versículo 3, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da terra. Pedro, se afasta um pouquinho das suas preocupações. Se afaste um pouquinho das suas ansiedades. Se acalma. Eu estou aqui. Jesus está dizendo. Só que ele não consegue ver isso. Pedro não consegue entender que Jesus estava ali. Embora Pedro já ouvisse falar de Jesus. Pedro já sabia que ele era um mestre. Pedro já sabia que Jesus se intitulava o Filho de Deus. Pedro já tinha visto Jesus curar a sua sogra. Pedro já tinha ouvido, André já tinha falado para Pedro de Jesus. Jesus não era um total estranho para Pedro. Mas ainda assim Pedro está confiando em si. Então ele era um homem que confiava demais nele, mas ele aprendeu uma grande lição que mudou a sua vida naquele momento, mudou a sua vida para sempre, mudou o seu futuro por causa da sua palavra. É a palavra de Deus que vai mudar as nossas vidas, é a palavra de Deus que vai transformar a nossa geração, é por causa da palavra que Jesus veio a este mundo. Por causa da tua palavra, nós vamos estudar 3 pontos aqui, que nós não devemos confiar em nós mesmos, nós não devemos confiar na nossa própria experiência e nem nos ruídos externos da vida. Porque ruídos externos, muito barulho, faz a gente não ouvir direito. Primeiro ponto, não confie em você, confie na palavra. A gente já parou para observar que muitas vezes no nosso dia a dia, nós confiamos nas nossas habilidades, nós confiamos no nosso intelecto, na nossa inteligência, na nossa capacidade, não é assim? Eu sou bom em determinada coisa, então eu sou bom nisso, eu vou fazer isso. Nós iniciamos o nosso dia, muitas vezes acorda, geralmente atrasado, ou então aquele que é mais organizado acorda meia hora antes, com calma, toma o seu banho, se arruma e já pensa, eu tenho que fazer isso hoje. Eu tenho que alcançar isso. Eu tenho que bater essa meta. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu. Confiando no meu potencial. Nós precisamos aprender que a gente precisa começar a fazer o contrário. A orar, entregar o nosso dia, entregar a nossa agenda para o nosso Senhor, para que Ele venha fazer parte daquilo que nós temos que fazer. Tem um livro antigo de um herege, que chama-se Bom Dia Espírito Santo, escrito pelo Benihim. Não aconselho a leitura. Mas esse tema, ele mexe com a nossa cabeça. Acordarmos e dar bom dia para o Senhor. Darmos bom dia. A gente tem esse costume. Muito mal a gente ora de manhã. Mas precisamos pensar nisso. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Venha fazer parte. Aqui está a minha agenda. Esta é a minha agenda. Isso é o que nós temos que resolver hoje. Isso é o que nós temos que fazer hoje. Só que se eu depender de mim, eu não vou conseguir fazer. Eu preciso do Senhor comigo para fazer. Por isso que digo que o Senhor, Ele tem que estar no centro de tudo da nossa vida. Talvez eu esteja sendo redundante em alguns pontos aqui, que já foi pregado isso antes, que já foi dito isto antes. Mas o Senhor está nos trazendo novamente sua memória para fixarmos na nossa mente e fixarmos no nosso coração. Nós precisamos depender do Senhor. Ele precisa fazer parte de tudo, em todos, o tempo todo. Nós temos as atividades nossas para desenvolver, mas por nós mesmos, nós vamos fracassar. Agora, quando o Senhor está conosco, nós vamos obter o êxito necessário.
Por quê? Porque quando Ele está conosco, nós somos o melhor em tudo que fazemos. Eu já disse isso aqui. Somos os melhores funcionários, somos os melhores professores, os melhores maridos, os melhores contadores, os melhores vendedores, os melhores tudo. Por quê? Porque fazemos com o Senhor, para a glória do Senhor. Não adianta nós sermos os melhores simplesmente por sermos os melhores. Não adianta a gente correr por correr em vão. Nós corremos para alcançar um prêmio, não é isso? Nós corremos por um objetivo, nós fazemos a coisa intencionalmente. Nós trabalhamos, nós vivemos na intencionalidade de usarmos a nossa vida, de dedicarmos a nossa vida para o reino de Deus, para o reino do Senhor. Então, sermos os melhores não está errado, mas precisamos estar com a motivação certa para sermos os melhores. Por quê? Porque nós representamos Cristo aonde nós estamos. Por isso a honestidade, por isso a pontualidade, por isso a excelência em tudo que se é feito. Precisamos entender isso, porque nós somos representantes de Cristo aonde nós estamos. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo. Vocês fazem ideia? Todos aqui sabem o que é ser um embaixador? O embaixador dos Estados Unidos ali no consulado americano, ali na Granja Julieta, ali, aquele território ali da Granja Julieta, lá na Chácara Santo Antônio, onde é o consulado, aquele pedaço ali é um pedaço dos Estados Unidos no Brasil. O cônsul, ele responde, ele fala com a mesma autoridade do seu presidente americano. As decisões que ele tomar aqui são decisões endossadas, assinadas pelos Estados Unidos da América. Vocês estão entendendo que Paulo está nos dizendo que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra? Nós representamos Cristo aqui na terra? Quando alguém olha para você e está olhando para Jesus, então as suas ações, as suas atitudes devem condizer com aquele que você representa. Porque o que você fizer aqui será endossado pelo céu. Pelo menos tem que ser assim. Então a nossa vida precisa ser uma vida que represente Cristo, que seja o reflexo de Cristo aonde eu estiver, porque aonde eu for, Cristo está lá. Com certeza vocês já devem ter vivido aquela experiência de estar num lugar triste, de estar num lugar nebuloso, clima pesado, ambiente pesado, e chegar um crente lá, e o ambiente mudar. Por quê? Porque é Cristo chegando. Aonde você chega, o Espírito Santo está junto. Aonde você coloca a sua mão, o Senhor está colocando as mãos juntos. O que você pensar, o que você fizer, o que você desejar, o Senhor está com você. É assim que funciona. Então nós vamos precisar entender o quê? Que nós não podemos confiar em nós. O nosso potencial deve ser entregue a Deus. Os seus dons, as suas competências, a sua excelência, deve ser tudo para o Senhor. Confie no Senhor. Jeremias 17:5 diz, né, maldito o homem que confia no homem. Então não confie no seu potencial, confie no Senhor e entregue o seu potencial ao Senhor, que aí você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. É assim que funciona. Deus transforma situações que você acha impossível, Deus transforma tudo na maior naturalidade, sem que você entenda. Porque quando confiamos no Senhor, tudo que fazemos o natural torna-se sobrenatural. Não coloque a sua confiança em você, coloque no Senhor. Precisamos viver assim. Lembre-se, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, forasteiros. Nós fazemos parte do reino. Nós fazemos parte do reino de Deus, então é o Senhor quem nos conduzirá. Nós fazemos parte de uma família voltada, totalmente integrada a servir o reino de Deus. Um outro ponto, a questão da experiência. Pedro já era um líder, mesmo antes de ser discípulo. Nós vamos ver pelas características de Pedro, que Pedro já exercia um papel de liderança entre os seus amigos, né? Então, mesmo antes de ser discípulo.
Pedro era respeitado. Pedro, ele era querido. Pedro, ele era considerado. Algumas vezes a gente vê que ele quebrou a cara. Então, se ele já quebrou a cara quando ele já era discípulo, antes também ele já quebrava a cara. Mas ele geralmente conseguia os resultados que ele precisava. Porque ele atuava num lugar onde ele dominava. O Mar da Galileia ele dominava, aquilo ali ele conhecia como a palma da sua mão. A experiência com barco, a experiência com redes, a experiência com pesca, tudo aquilo para ele era natural, era tranquilo. Agora, com certeza, o fato de trabalhar aquela noite e não pescar absolutamente nada, o havia deixado cabreiro. Aquilo é anormal, aquilo não poderia ter acontecido. Havia peixe. Não é que acabaram os peixes no lago, não haviam peixe. Mas como então esse pescador não pôde pegar nada? Fontes sugerem que os peixes eram mais fáceis de serem apanhados justamente à noite do que durante o dia. Por quê? Porque pela manhã, quando o sol surge e bate na água, as redes poderiam ser vistas. E os peixes, eu não sei como, mas é isso que dizem. Mas os peixes viam as redes e conseguem desviar. Então, era mais fácil pescar à noite e pela manhã já irem vender. Então, os pescadores já sabiam o que tinham que fazer, já faziam logo para ir para suas casas descansarem. Então, a gente vê que Pedro vai aprender agora uma experiência sobrenatural através da palavra de Jesus. Através da palavra proferida por Jesus. É interessante que nós vamos ver que muitas vezes a gente trabalha, sem colocar a nossa agenda nas mãos do Senhor, e a gente trabalha muitas vezes só para pagar as contas. Chega no final do mês, a gente não tem nada, a gente quer comer uma pizza e não tem. A gente quer fazer alguma coisa e não tem. Por quê? O salmista diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos trabalhando confiando no nosso potencial, confiando na nossa experiência. Não confie na sua experiência, confie na palavra. Eu vou bater muito nessa tecla. O processo de transformação na vida de Pedro começou exatamente neste momento, quando ele começou a entender isso. Um pescador pode acreditar nos ensinamentos de um rabino em se tratando de assuntos religiosos, mas em assuntos de pesca, era Pedro quem entendia, não Jesus. Jesus podia entender da Torá, da lei, dos ensinos, mas de pesca, Pedro olhava e falava assim, sou eu quem entendo. E o Senhor está dizendo justamente isso para cada um de nós nesta manhã. O Senhor entende de você. Jesus te conhece. O Espírito Santo sabe das suas necessidades. O Espírito Santo sabe dos seus desejos. Sabe o que te preocupa. Às vezes nós estamos olhando para o agora, preocupados com o agora, quando o Senhor tem muito mais para nos dar. Às vezes nós estamos aqui chorando, sofrendo, pensando no aqui e agora, na minha resposta imediata, na minha necessidade para o agora. Mas o Senhor tem algo muito sobrenatural, muito maior para te dar. Aguarde, espere. O Senhor está dizendo isso para nós, Ele está cuidando de você. Então descanse. Coloque a sua agenda, coloque a sua experiência, coloque as suas atividades diante do Senhor e descanse. Ele diz, eu estou cuidando de você. Aquela lágrima derramada na madrugada pelos seus filhos, pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos avós, pela aquela preocupação, todas essas lágrimas o Senhor vai enxugar. O Senhor tem mais para te dar, muito mais. Ele supre os seus amados, enquanto nele descansam. Então descanse no Senhor, que Ele vai te suprir, Ele está te suprindo. Um outro ponto, o cansaço de Pedro poderia tê-lo feito não ouvir a palavra. Enquanto ele estava ali, cuidando da rede, limpando, fazendo alguma coisa, e Jesus olha para ele, Pedro, me empresta aí o barco aí. Ele podia estar concentrado de uma maneira ali que Jesus estava falando com ele, e ele não ouvisse. Muitas vezes nós estamos assim,
Estamos tão intertidos, envolvidos com alguma perrengue que a gente passa, com alguma raiva que a gente passa, com alguma necessidade que a gente passa, que nós não conseguimos ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor querendo nos usar, sabe, André, me empresta o seu barquinho aí. Não, Jesus, agora eu não posso te ouvir, não, porque eu estou aqui, ó, tem essas contas aqui para pagar, tem esse negócio aqui para fazer, tem que cuidar disso, cuidar daquilo. Mas, André, eu preciso do seu barquinho. Jesus, pega o da Renata ali, porque agora eu estou ocupado, não dá. Às vezes nós estamos assim. E Jesus quer tratar com você, não é com o outro, é com você. Mas os ruídos, as preocupações, os outros interesses das nossas vidas, do nosso dia a dia, nos impedem de ouvir o Senhor. Após uma noite anormal, sem pesca, todos eles queriam descansar, estavam concentrados lavando as suas redes, então eles podiam não ouvir. Às vezes eu penso que o mundo nos impõe algumas situações, o mundo nos impõe algumas coisas que nos impedem, sim, de ouvir a voz do Senhor. Trabalho demais, tarefa demais, que mais? Rede social demais. Eu não quero ficar sendo redundante, mas é isso. A gente perde, às vezes, tempo demais com coisas supérfluas e não fazemos o essencial. E por isso nós não estamos atentos, ouvindo o que o Senhor tem para nos falar. Às vezes o cansaço nos rouba ouvir do Senhor. Agora tem uma coisa interessante também. Quando nós colocamos a nossa agenda, quando nós colocamos as nossas atividades diante do Senhor, esse cansaço é diferente. Vê se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio aqui. Muita agitação, muita coisa que a gente faz por ativismo, ou seja lá por qualquer coisa, a gente fica cansado só o pó, não é isso? Amanhã, segunda-feira. Amanhã a maioria do povo aqui vai trabalhar amanhã, segunda-feira. E aí quando a gente ouve falar esse nome, na segunda-feira tem uns que dá até arrepio. Meu Deus, segunda-feira eu nem descansei, eu ainda estou só o pó, cansado, eu tenho que trabalhar. Mas, quando nós fazemos tudo para o Senhor, quando nós entendemos que lá onde eu trabalho, eu estou servindo ao Senhor, lá é o meu campo missionário, lá onde eu trabalho é o local que eu estou representando Cristo, lá o local onde eu trabalho, onde eu estudo, é a minha embaixada do céu, lá eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. A segunda-feira é um dia de festa, não é mais um dia de tristeza, porque quando eu faço as coisas para o Senhor, o nosso corpo cansa, mas é um cansaço diferente, é um cansaço onde nós podemos descansar, parar, descansar, e realmente o descanso é real, é autêntico, acontece. No outro dia nós estamos prontos para fazer tudo de novo, porque fazemos para o Senhor. Fizemos já algumas viagens missionárias que saímos exaustos. Não preciso nem falar da viagem missionária. O ano passado, a festa das crianças. Foi exaustivo. Saímos daqui, sei lá, 11, meia-noite, cansados. A Ana ali, só o pó, a Renata, a Vânia, todo mundo cansado, exausto. Saiu daqui, sei lá, 11, meia-noite. No outro dia, 8 horas da manhã, estava todo mundo aqui, ó, no maior gás, tudo de novo, porque estavam fazendo para o Senhor. E aí acabou o evento, fomos arrumar tudo novamente, todo mundo cansado novamente. Aí eu ouço alguém falar assim para mim: eu faria tudo novamente. Estão entendendo, irmãos? Quando nós fazemos, quando nós entendemos que tudo que fazemos é para o Senhor, as coisas são diferentes. Vai limpar a casa, faça para o Senhor. Vai lavar uma louça, faça para o Senhor. Vai para o trabalho, lá para a sua loja, para o seu comércio, para o seu escritório, faça para o Senhor. É tudo para o Senhor. Quando nós colocamos tudo isso diante do Senhor, o nosso cansaço será um cansaço diferente. Susana Wesley, século XVI, XVII, foi mãe de John Wesley, de Carlos Wesley. Susana Wesley teve 19 filhos. Ela educou os 19 filhos, ensinou os 19 filhos a ler, ela cuidava da casa, cuidava das crianças, cuidava da casa, fazia comida para todo mundo, ainda tinha que cuidar do marido, né? Então já eram 20 pessoas para cuidar.
E ainda ela fez um compromisso com Deus. Olha, o tempo que eu tiver de lazer, eu quero fazer o dobro do tempo em oração. Então essa mulher tinha tempo para cuidar disso tudo e ainda orava de 2 a 3 horas por dia. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que os dias, na época de Susana Wesley, tinham 24 horas, igualzinho hoje. Nós temos 24 horas, igual nos séculos passados. Então, irmãos, se nós colocarmos tudo diante do Senhor e fizermos tudo diante de Deus, para a glória dEle, como que para Ele, as nossas vidas, o nosso tempo, os nossos recursos serão serão abundantemente abençoados. Tudo que fizermos será abençoado. Jesus manda descansar nele. Às vezes a gente ora, a gente pede, a gente fala, e Deus nos responde ou um sim, ou um não, ou um acalme-se, ou um espere. Mas a gente quer uma resposta rápida, ainda que seja um não. A gente não tem mais... Está tudo tão corrido que nós queremos colocar até o nosso tempo, nós queremos que Deus entre no nosso tempo. Senhor, o Senhor tem que interagir comigo nesse tempo aqui que eu estou precisando, porque eu tenho pouco tempo para uma resposta. E Jesus ele vai dizer exatamente o contrário. Jesus vai dizer assim, deixa o seu cansaço de lado. Deixa o seu cansaço de lado, porque isso está impedindo de você me ouvir. E aí ele vai dizer isso bem mais bonito lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Uau! Como nós temos que aprender com Jesus. Se estamos cansados com as coisas deste mundo, é porque estamos tomando o jugo de Jesus. É porque não estamos tomando o jugo de Jesus. Porque se nós estamos nos cansando com as coisas deste mundo, é porque nós estamos focados nas coisas deste mundo. Nós precisamos estar cansados das coisas que este mundo tem nos oferecido. O mundo tem nos bombardeado com coisas para impedirmos de ouvir a voz do Senhor. Nós temos que nos cansar disso. Chega desses ruídos. Para com isso. Eu preciso de tempo para ouvir o Senhor. Eu preciso de tempo para comunhão com o Senhor, para investir na minha vida com o Senhor, para servir o reino do Senhor, ganhar vidas para Jesus. É isso que eu tenho que investir no meu tempo. E isso você pode fazer, inclusive, no seu trabalho. Ah, mas eu vou parar de trabalhar só para evangelizar? Não, o seu trabalho é o seu campo missionário. A sua escola é o seu campo missionário. O seu condomínio é o seu campo missionário. A sua rua é o seu campo missionário. O Senhor te colocou em algum lugar para você testemunhar da graça dEle aonde você está. O inimigo tem nos lotado de coisas para fazer. Então a gente precisa estar atento, porque muitas vezes essas atividades não nos cansam, mas quando a gente fala em vir para a igreja, a gente está cansado. Então vamos nos atentar a isso. Quando nós entendermos que fazemos parte da família de Cristo, que tudo é por Ele, tudo é para Ele, isso não cansa, pelo contrário, nós vamos querer fazer mais. Porque as coisas do mundo, quando nos cansam, nos paralisam. Agora, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, e aí sim nos cansamos, nós descansamos, mas retomamos para fazer mais. E assim vai, é um ciclo que não acaba. Nós não podemos mais perder tempo com supérfluo. Nós precisamos aprender, entender e administrar melhor o nosso tempo. O que temos feito com o nosso tempo? O tempo é um dos maiores dons, se não for, eu acho que depois da vida, é o maior presente que o Senhor nos dá. É o tempo. E como temos, então, administrado o tempo. Então eu quero lembrá-lo mais uma vez. Se a sua agenda, se as suas atividades, se tudo que você faz é para a glória de Deus,
Amanhã será um dia maravilhoso. Amanhã, segunda-feira, começa uma semana diferente na sua vida, para a glória de Deus. Você faz parte do povo de Deus, o povo que vai chacoalhar essa terra, o povo que vai chacoalhar Osasco. Nós estamos aqui para fazer a diferença nesta geração. E este processo de Deus nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso governo, vai começar a partir de nós. É você que Deus vai usar, não vai ser os anjos não, vai ser você que será usado, que Deus vai levantar para fazer a diferença na onde você estiver. Na vida do Filho de Deus, tudo é novo todo dia, pois em nós habita o Espírito Santo de Deus, que é novidade de vida. Todo dia um novo dia, todo dia um recomeço. Na vida do Filho de Deus, flui água viva, flui novidade, flui rios de água viva. Lá em João 7 diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não podemos ser água morta, água parada, sabe? Olha, o que é fluir? Fluir é andar, é jorrar, certo? Na vida do crente, flui águas vivas o tempo todo. O tempo todo está fluindo, está se renovando e fluindo. Lugar de água parada dá dengue, água morta dá dengue, e nós não somos vasos aqui vazios, vasos cheios de água parada para dar dengue. Nós, das nossas vidas, fluem rios de água viva. Nós não podemos parar, nós precisamos entender. Nós levamos água viva aonde nós estamos. A palavra de Deus diz, aquele que vem a mim, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e receba de graça a água da vida. Você é o portador da água da vida. O mundo está aí sedento. O mundo está aí bebendo de diversas fontes, fontes de água podre, de água parada, de água estragada, e nós somos os portadores de água viva. Podemos e devemos levar a salvação através de Jesus Cristo para esse povo que está aí perdido. Coloque sua fé em ação. Agora vem o ato de fé de Pedro. Pedro, então, com toda a sua os ruídos externos, ele ouve a voz de Jesus. O ato de fé de Pedro mudou a história. E o ato de fé nas nossas vidas é o ato que muda tudo. Porque a fé é a prova das coisas que a gente não vê. A gente não vê a fé, mas a gente crê. A gente crê, como diz lá em Mateus, como se já existisse, como se as coisas já acontecessem. E eu creio que Deus está fazendo coisas sobrenaturais nas nossas vidas nesta manhã. Eu já vejo realizados os milagres que você está pedindo. Eu já vejo realizado aquilo que você está sonhando. Porque você tem pedido direto à fonte, é o Senhor. Então, se você tem falado com Ele, creia, apenas creia. Se é um filho que você quer, creia. Se é uma casa, creia. Mas coloque o Senhor à frente de tudo. Coloque o Senhor à frente de todos os seus objetivos e creia. Orando com fé, crendo, recebereis. Pedro começa a ouvir o discurso de Jesus para aquela multidão e pouco a pouco, ele nem percebe, mas o seu cansaço vai embora. O seu sono vai embora. O ápice desse momento é quando o discurso acaba e Jesus olha para ele, já não estão mais lá na beirinha. Lembra no começo que eu falei, lá no versículo 3, quando Jesus fala para ele, me presta seu barco e vamos nos afastar um pouquinho. Esse afastar, Pedro começou a se ligar, opa, tem mais coisas por aí para acontecer. E agora Jesus diz o quê? Vai mais para o fundo. Jesus tem duas falas importantes aí. Jesus fala para Pedro, vá mais para o fundo e lance a rede. Vá mais para o fundo e lance a rede. Pedro já estava ali com o Senhor, mas tinha mais para acontecer. Nós já estamos com o Senhor. Está tudo certo. Existem muitos crentes que já saíram da margem,
que já saíram da margem. Mas quando Jesus fala, vai mais para o fundo, o crente não quer ir. Por quê? Porque ele ainda está crendo na sua experiência. Ele ainda está crendo no seu potencial. Mas Jesus está dizendo, vá mais para o fundo. Vá mais para o fundo. Na cabeça de Pedro, eu imagino duas vozes, ele ouvindo duas vozes. A voz do pescador experiente e a voz do discípulo inexperiente. Pensa, o lado humano de Pedro, né? O lado pescador, o lado eu sei tudo, impedia que ele acreditasse que mesmo depois do pôr do sol, os peixes pudessem vir à sua rede. Ah, não. Eu sei, eu entendo de peixe. Eu sou experiente. Ele está mandando eu ir, ele está mandando eu lançar a rede. Não vai acontecer nada. Esse é o lado pescador dele, o lado humano dele, o lado experiente de Pedro. O lado experiente de Pedro o impedia de enxergar que ele estava muito raso, confiando em si mesmo, esquecendo que ele podia arriscar um pouquinho mais. Queridos, quando nós estamos com o Senhor, nós podemos arriscar, nós podemos e devemos arriscar um pouquinho mais. Ousadia, igreja, nós precisamos de ousadia, nós precisamos nos encher do Espírito Santo e crermos no sobrenatural. Orar pelo enfermo, crendo que ele será curado. Irmãos, é tão natural nós vermos na Bíblia esses homens de Deus orando e os milagres acontecendo, e a gente ora e nada acontece. Por quê? Foi Deus que mudou? Não! Nós não estamos exercendo a nossa fé. Irmãos, nós precisamos crer e viver o sobrenatural. O lado pescador de Pedro impediu de entender, impediu de obedecer, e o impediu de entender que a palavra, é a palavra que traz à existência o que ainda não existe. É a palavra que traz à existência o sobrenatural. Mas é interessante que mesmo neste lado pescador de Pedro, houve aquele lado que eu costumo chamar do pagar para ver. Nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou trucar. Quero ver. E não é à toa que Jesus diz, né? Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, vocês conseguem entender a profundidade deste texto? Nós somos esses bem-aventurados, porque nós não vimos o que Pedro viu, nós não vimos o que André viu, o que João Batista viu, nós não vimos nada disso, mas nós cremos. E se você crê com todo o seu ser, com todo o seu coração, de que isto aqui aconteceu, o que está na Bíblia aconteceu, é automático que nós vamos crer que isto acontece ainda hoje, isso pode acontecer, isso vai ser através da sua vida, através de você. É o poder de Deus, é a palavra de Deus atuando na sua vida. Então Pedro, ele agora deixa de lado, ele deixa de lado a voz do pescador experiente, e ele começa a ouvir então agora a voz do discípulo inexperiente. Porque Pedro, então, agora, um lado do seu ser começa a entender, uau, Jesus está me pegando. Ele começa a ver, ele começa a assimilar o sermão, aquilo que Jesus pregou para aquela multidão, e ele começa a ver, uau, eu quero, eu posso, não, eu quero, eu vou, é para ir mais para o fundo, eu vou. Eu fico imaginando lá quando no texto que Jesus chama ele, né, para atravessar o mar, vem cá, pode passar no mar, eu estou andando aqui no mar, vem. Eu fico imaginando a ousadia dele, esse lado, esse discípulo experiente. Eu vou pagar para ver. E ele vai, e ele começa a andar sobre as águas, e ele fala, é isso. Só que quando o lado pescador toma conta, ele afunda, ele cai.
Se nós, como discípulos, olharmos para o Senhor, ainda que sejamos discípulos inexperientes, nós vamos andar sobre as águas. Se nós olharmos para o Senhor, ainda que como discípulos inexperientes, Ele vai abrir o mar e nós vamos andar a pé seco. Precisamos crer, irmãos. Precisamos buscar, entender, buscar e saber, é isso. Esse é o Deus que nós cremos. O lado discípulo inexperiente olhou para Jesus e disse: Senhor, eu estou cansado, eu esperei a noite toda, sabe, eu chorei, há anos eu venho orando pela conversão dos meus pais, há anos eu venho orando pelas minhas viagens missionárias, há anos eu venho orando para ter minha casa própria, há anos eu venho para conseguir isso, para conseguir aquilo, há anos eu venho jejuando para ser batizado com o Espírito Santo, eu não tenho conseguido, mas sobre a Tua palavra eu vou lançar a rede, sobre a Tua palavra eu vou buscar, e eu creio que vou receber. É sobre a Tua palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Glória a Deus, é sobre a Tua palavra. Oh Senhor, a palavra proferida pela boca de Jesus para ele foi: receba então o que você está buscando. Pedro, é peixe que você quer, Pedro? Lança a rede aí, pesca. Pedro lançou a rede e pescou tanto que não aguentou. Pedro lançou a rede, que as redes começou, e dizem aí que as redes daquela época eram algo muito forte. As redes não aguentou, começou a se abrir, ele teve que gritar para socorro. Tiago, João, Alex, vem, socorro, me ajuda aqui, porque não estou aguentando mais. Jesus deve ter olhado para Pedro e disse: é peixe que você quer? Pega. É o aqui e agora que você quer? Então pega. Só que Jesus está dizendo para Pedro, está dizendo para nós aqui: não se preocupe com aqui e agora, porque se você está querendo peixinho, eu quero te dar um oceano aqui na frente, então aguarde. O Senhor tem muito mais para você. Pedro entendeu o recado. Pedro entendeu que não era só o imediatismo que Jesus tinha para ele. Tanto que, após o milagre, após essa pesca maravilhosa, quem foi pescado foi Pedro. Porque ele entrega tudo, ele deixa tudo lá. Talvez algum funcionário, alguém para cuidar de tudo, e ele abre mão e vai seguir a Jesus. Ele entendeu que a resposta imediata resolve o problema ali na hora, mas Jesus tem algo mais para você. Jesus está te chamando para responder ao chamado agora, porque Ele quer abençoar você, Ele quer usar você agora, mas Ele quer te usar o tempo todo. Ele vai continuar a te usar, porque o que você vai ver agora, o que você está vendo hoje, é apenas o começo da grande obra que o Senhor vai fazer na sua vida. O resto da história de Pedro vocês conhecem. Podem continuar lendo aí os evangelhos, leiam Atos, que vocês vão ver que grande homem esse pescador experiente se tornou um dos grandes líderes da igreja, por causa da palavra. E o Senhor está dizendo para nós aqui nesta manhã, para nós nos levantarmos, nos posicionarmos e marcharmos, porque nós temos muita coisa para fazer, por causa da palavra. Ele vai te usar por causa da palavra, e é esta palavra que será vista, que será lida, que será entendida e que será pregada por cada um de nós. E se queremos ganhar a cidade de Osasco para o Senhor Jesus, será através da palavra. Não será entretenimento, não será festinha, não será campanha, não será bagunça, não será nada disso. Será pela palavra. Amém? Que Deus os abençoe e coloque-se em pé, que eu quero orar com você.